Aplicada em adolescentes com 12 anos ou mais. A aplicação para jovens de 12 a 15 anos foi autorizada no mês de junho deste ano pela Anvisa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Carlos Henrique. Estou com você aqui na Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, 28 de outubro do ano de 2021, quinta-feira nublada na região de Campinas. Começamos aqui mais um Nossa Área e vamos juntos até 12h30, falando de Guarani, de Ponte Guarani e também do esporte no Brasil e também no planeta. Vamos colocar o timaço de Carlos Batista em campo. Hoje tem jogo do Guarani, sábado tem jogo da Ponte. Então vamos girar os repórteres trepidantes da sua Bandeirantes. O destaque do Guarani que joga hoje contra o Sampaio Correia. A quinta-feira, a preparação para o jogo de hoje. Alô, Marcos Luiz, bom dia. Oi, CH, bom dia. Bom dia para você, por amigo da Rádio Bandeirantes também, CH. Guarani está em São Luís do Maranhão. Jogo importante hoje, mais uma decisão contra o Sampaio Correia. Técnico Daniel Paulista, como é sabido, não terá Thales e também Bruno Sávio. Alan Victor corre para ser titular e na zaga, Carlão deverá formar a zaga com Ronaldo Alves. CH. Obrigado, Marquinhos. Agora do outro lado, a Ponte treina, se prepara porque sábado vem aí o Vitória. O destaque desta quinta-feira da Macaca. Alô, Antônio Lupe, bom dia pra você. Bom dia, CH. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando nossa área aqui pela Rádio Bandeirantes. É um jogo decisivo pra Ponte contra o Vitória, sábado no Moisés Lucarelli. Jogadores contam com o apoio do torcedor nas arquibancadas para a Ponte chegar a 40 pontos e ficar um pouco mais tranquila na tabela de classificação. No time, a dúvida fica em relação ao substituto de Leonaldi, que está suspenso e fora do jogo. Daqui a pouco, o zagueiro Fábio Sanches fala sobre a preparação da Macaca. O destaque da opinião do programa. Tudo bem, Gleger Zorzin? Bom dia pra você. Bom dia, CH. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, que noite ontem, hein, CH? Vou dizer uma coisa, cara. Que jogão. Flamengo e Atlético Paranaense. Você viu aqui, eu acabei de falar agora, parabenizando Alberto Valentim pela vitória. Mas olha, foi realmente uma vitória que tem que ser enquadrada. Sabe aquela que tem que botar num quadro? Não pela eficiência da equipe do Atlético Paranaense, longe disso, mas por enfrentar o Flamengo no Maracanã. Maracanã com mais de 30 mil torcedores e dar um nó tático. Ele deu um nó tático no Renato Gaúcho. Mesmo com todo aquele volume de jogo do Flamengo, o Atlético Paranaense, no aspecto defensivo, deu uma amostra de como tem que ser feito quando vai enfrentar times com mais estrutura, com mais dinheiro, né? Com mais estrelas. E foi isso que fez o Atlético Paranaense. E queria que também deixar os parabéns ao goleiro Santos. Campeão olímpico com a seleção. Pegou muito. Nas minhas contas, olha, foram 10 defesas, mas defesas milagres, difíceis. Aquela grau 9... né, CH? Foram acho que 5. Parabéns ao Atlético Paranaense, está na final da Copa do Brasil, vai enfrentar o fortíssimo Atlético Mineiro e o Cuca que abre o olho, hein? Foi o Atlético Paranaense que venceu então, né? Não foi o Flamengo que perdeu. Foi o Atlético Paranaense que venceu, sem dúvida nenhuma. Porque, claro, mas o Atlético Paranaense não jogou, o Flamengo teve mais volume, mas defensivamente não é fácil, hein? Aguentar a pressão que aguentou o Atlético Paranaense, Ontem nós tivemos também no Campeonato Brasileiro o Ceará empatando com o Bahia 1-1, jogo atrasado.
E nós tivemos também o Santos na Vila Belmiro fazendo 2-0, jogo importantíssimo, vitória que tirou a corda do pescoço do Carille. Saiu da zona de rebaixamento. O Santos que não pode cair. Não pode, o Santos não pode cair. Nenhum time paulista, na minha concepção, pode cair, mas o Santos não pode cair. E eu não sou torcedor do Santos, mas o Santos tomara se salve. Não tá fácil, hein, Gleger? Tá difícil. Botou um pezinho pra fora da zona do rebaixamento, 2-0 contra o Fluminense. Vamos aguardar a sequência, Campeonato Brasileiro, que vai pegar fogo no final de semana. Flamengo que perdeu e foi eliminado pro Atlético Paranaense, recebe sábado no Maraca à noite o Atlético Mineiro. Imagine se não consegue vencer o campeonato praticamente já terminou, aí põe a pá de cal. Exatamente. Ficar quase 30 dias esperando, eliminado no Brasileiro, a final da Libertadores. Olha a pressão que vai ser na cabeça do Renato Gaúcho, Gleger. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, CH. E é um jogaço, né? Mais um jogão. E o problema é o emocional. Isso, e porque tecnicamente a gente sabe, o time do Flamengo, aí você ajusta aqui, ajusta ali, uma peça aqui, outra ali, mas o emocional do pessoal lá deve estar, como diz Carlos Batista, além da linha da miséria. Renato Gaúcho xingado ontem pela torcida, fizeram o coro pro Jorge Jesus. Entregou o cargo no vestiário, não foi aceito pela diretoria, mas entregou. Que situação que tá o Mengão, hein? 11h40, esse é apenas um aperitivo do que está por vir. Daqui a pouco vamos chamar os repórteres da Bandeirantes para falar hoje do jogo do Guarani e sábado do jogo da Ponte contra o Vitória. É só aguardar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Mas assim tá muito rápido. Bom, informação tem prioridade aqui, seu Gleger. Vamos falar do Guarani, Sampaio Correia e Guarani, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. O jogo começa às 7h, 18h30 começa a jornada, Edu Pinheiro na parada e Carlos Batista vai narrar com mais emoção Sampaio Correia e Guarani, que você confere com detalhes aqui na Bandeirantes. E como gosta de falar Marcos Luiz, é decisão pro Guarani. E se é decisão? Aonde é, Gleger? Onde é decisão? Onde? Se é decisão, é aqui na Bandeirantes. Fala do Guarani, Marquinhos. Bom dia, boa tarde mais uma vez pra você. Tudo bem aí, CH? Comigo ótimo, e com você? Ah, sempre bem, né? Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Como você disse, né? O Guarani está em São Luís do Maranhão. É jogo decisivo, decisão. Decisão é aqui na Rádio Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista, para esta partida, não vai poder contar com o Thales. Aliás, aquela expulsão, inclusive, deixou o Guarani numa situação complicada. Não vai ter o Bruno Sávio da mesma forma. Isso porque o treinador já havia alertado do perigo que era jogar contra o Confiança, que estava numa campanha de reabilitação. Mas aí já passou, o Guarani tentará tirar proveito do que aconteceu na última rodada e aplicar de forma positiva na partida de hoje contra o Sampaio Correia, lá no Castelão. Daniel Paulista conversou ontem com os jogadores, o Guarani chegou com 2 dias de antecedência, reuniu os atletas, passou para cada um a responsabilidade. O Guarani tem 7, precisa vencer 6 jogos. Na matemática ainda dá, mas também tem alguns confrontos que são interessantes para a equipe do Guarani. Na zaga, vai o Carlão junto com o Ronaldo Alves. E no ataque, CH, o Alan Victor é a primeira opção. Mas também, ontem o Passarinho me disse que o Pablo acabou treinando também como titular na equipe do Guarani. Então, 2 situações. Alan Victor ou Andrigo ontem e depois o Pablo. Então, 3 opções tem o treinador para o lugar do Bruno Sávio. Ainda não dá para cravar o time titular do Guarani para a partida de hoje, 7h, lá no Castelão, que você e o Gleger conhecem muito bem, CH. Olha, Gleger, eu já tenho falado constantemente aqui. Não é que eu não acredito mais. O Guarani precisa, chance tem matemática para todo mundo. Essa rodada até agora, até o presente momento, os times que estão à frente do Guarani só empataram. Isso quer dizer o quê? Teoricamente, nos números. Que se o Guarani ganhar, ele tira a diferença, que é de 6 para 4. Sim. Isso é matemática. O problema, Gleger, é que para mim, dentro do campo, eu não estou conseguindo assistir um Guarani que eu confie mais. Eu perdi a confiança no time. Perdi. Eu acho que chegou no limite.
E acontece muito isso no futebol, isso não é demérito. Eu olho, é possível, vou torcer para que classifique, para que suba, isso é uma coisa. Agora, eu não posso trair o meu sentimento, aquilo que eu tenho de conceito, o que eu estou assistindo. Eu não estou conseguindo assistir um time que está jogando e que mereça estar entre os 4 melhores. É muita bobeira, é muita desculpa, Gleger. Toda hora tem uma explicação. Eu não vejo o Guarani atropelando, passando o carro, se impondo. Eu não vejo isso. Eu posso estar até enganado, mas eu não consigo assistir. Eu não vejo isso o Guarani produzir. É por isso que eu deixei de acreditar. De qualquer maneira, é apenas uma opinião. Isso não quer dizer absolutamente nada. É apenas uma opinião. Guarani ganhando hoje, já encosta de novo. Aí é um jogo de cada vez. Eu acho que é um pouco da rodada, mas principalmente é do comportamento do time. Se o time tiver um comportamento diferente, eu não sou um poste, eu vou mudar de opinião. Mas, por enquanto, o que eu tenho assistido é um futebol blasé. Futebol ok. Estamos jogando honestamente, dentro de um respeito com a associação, com o clube, mas aquele futebol com sangue nos olhos, eu não estou assistindo, Gleger. Eu acho que nesse momento, nós temos que... Primeiro, eu quero dizer que eu concordo, tá? Quero dizer que eu concordo. Ainda mais nessas últimas 2 partidas. E foi também naquela última vitória do Guarani contra o Londrina. O Guarani conseguiu fazer 3-0, legal, ok, ganhou o jogo, mas nós vimos a dificuldade que foi o jogo. Foi. Nós vimos a dificuldade que foi enfrentar um time que está brigando para não cair. E perdeu também jogando em casa para um time que está brigando para não cair, que é o Confiança. E nós temos que analisar o quê? Quem está à frente do Guarani hoje? Vasco, CRB, e aí vem o G4. Goiás, Avaí, Botafogo e Coritiba. Nós temos que fazer uma análise em cima disso que você está dizendo, se o Guarani consegue apresentar um futebol melhor do que essas equipes. Porque o torcedor bugrino sabe que vai ter confronto direto aí, hein? É Goiás, né? Botafogo. Desses 6 que estão na frente do Guarani, o Guarani enfrenta 4 no mínimo. 4. A situação é a seguinte, Gleger. Vamos lá. Joga contra o Sampaio Correia hoje. Certo. Depois joga com o Vasco em casa. Vila Nova em Vila Nova. Brasil em Brasil. 2 jogos em casa. Avaí e Goiás. E fecha com o Botafogo fora. Olha aí. 4 times que estão no bolo. 4 times que estão lá em cima. Avaí, Vasco, Botafogo e Goiás. Goiás. Olha, CH, então... mas se ganhar, tá no bolo. Não, tá legal. É o que eu também queremos. sei isso. Mas vai ganhar? Então, é o que nós... Eu acho que o Guarani... A pergunta que não quer calar é o seguinte, você aposta suas fichas hoje? Hoje não aposto. É isso que eu tô dizendo. Hoje eu não aposto realmente. Eu dizia isso depois da partida contra o Confiança, no meu comentário final, depois do jogo, que o Guarani, na minha opinião, não conseguiria mais brigar por uma das vagas. Não dá. Você sabe o que não dá para admitir? Tá aí, ó. Tá na fisionomia. Só o torcedor bugrino. Olha, jogo do CRB. Ganhando o jogo de 2-0, legal, ok. De repente dá um apagão, toma 2-2, empata o jogo. Treinador fez besteira. Isso é... Aliás, não foi uma só besteira, foram várias. Empata o jogo. Pô, um jogo que poderia ter vencido facilmente. Poderia ter sofrido pressão, isso é absolutamente normal. Mas com 32 do segundo tempo, você dá o vacilo que deu, as substituições que ele fez, joga o CRB pra cima, empata o jogo. Ok, já são 2 pontos a menos. E aí vem pra jogar em casa, contra o Confiança, ganhando o jogo de 1-0, aí acontece tudo aquilo que nós vimos. Então, primeiro, falta, na minha opinião, não sei se o Daniel tá pilhando demais, eu acho que o emocional do Guarani faz com que aconteça isso que você acabou de dizer, CH. Que o time não passa essa confiança. Porque quantas vezes nós viemos aqui dizendo, olha, o Guarani tá jogando como um time de acesso, para subir, para conquistar uma das vagas. Sempre ali, beirando o G4, sempre chegando. A campanha do Guarani é legal, a campanha do Guarani é ok, né? O trabalho do Daniel Paulista é ok. Mas para você, se você realmente quer subir, se você realmente quer ter um time competitivo, desse jeito não vai conseguir. Desse jeito não tem como. Não dá para você admitir num time que tá brigando por uma das vagas, num jogo em casa ganhando o jogo de 1-0, ter 2 jogadores expulsos. Isso é inadmissível. O que é isso? Será que é o emocional? Será que não pilhou demais? Pô, nós falávamos aqui, né, CH, em off, inclusive. Pô, cara, o Bruno Sávio,
O Bruno Sávio é um cara tranquilo, né? Sempre a gente vê muito pouco em polêmicas e de repente vai lá e dá um soco na cara do adversário. Nada de polêmica, Gleger. Nada, zero de polêmica. Zero. Esse rapaz é um exemplo de atleta profissional. Exatamente. Então, CH, essas coisas que eu não consigo entender, né? O Thales, tudo bem, mas matar uma jogada, fazer uma falta besta lá atrás do meio de campo, num setor que não ia evoluir absolutamente nada. Então, para mim é o emocional. Para mim, eu acho que o Guarani, a responsabilidade, você começa a vislumbrar o G4, você começa a ver o G4 mais próximo, às vezes esse peso dessa responsabilidade mexeu um pouco com o emocional e por isso o Guarani não consegue render. Eu acho que também tem um pouco do mix da... Eu acho que uma boa parte da responsabilidade também é na montagem do time, né? O time tem o Guarani tem um bom time. Um bom time. De 1 a 11, um bom time. Mas a hora que precisa efetivamente usar do banco de reservas, aí que mora o problema. Até hoje, com a saída do Davó, o Guarani não achou um cara para botar no lugar dele. Um cara que, poxa, tá resolvido o problema. Já se tentou de tudo. De tudo. E vem esse, vem aquele. Mas que contratou porque a culpa da diretoria. Mas todo mundo sabia desde o começo, e não foi nenhum segredo, que o Guarani está passando um ano de muita dificuldade. Todos estão. Ninguém tem grana. Quer que eu vou falar uma coisa simples. O time que o Guarani vai enfrentar hoje tem 2 jogadores que são exatamente o sinônimo da dificuldade em contratar atleta. Sabe quem vai jogar no meio campo hoje do Sampaio Corrêa, provavelmente? Baraca. E o Léo Arthur. Você lembra do Léo Arthur? Que teve passou aqui pela ponte, teve o filho que se acidentou, perdeu o filho pequenininho, aquela coisa toda. Esse jogador até outro dia estava no oeste de Itápolis, que não é de Itápolis, é de Barueri. Um jogador que dorme dentro do campo jogando futebol. Com todo o respeito ao ser humano, um baita profissional, mas meu Deus do céu. Se o Guarani não conseguir ganhar do Sampaio Corrêa, com todo o respeito, vai querer subir onde, colega? Eu também acho. Onde? CH, assim, olha, aquele... Eu não estou desrespeitando ninguém. Não, eu sei. Estou falando de limitação técnica. Mas nós falávamos isso antes do jogo do Confiança. Poxa vida, um time que está brigando para subir, um time que está brigando pelo G4, não dá para admitir uma derrota como foi a última para o Confiança. Não dá. Não dá para admitir hoje. Mesmo com o que aconteceu em relação às expulsões. O comportamento das expulsões é uma coisa que eu nem durmo de noite pensando as coisas que passam na minha cabeça. Tá? Eu não vou nem me estender. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, Gleger. Não entra. Eu sei. Então, nessa altura do campeonato, quem está podendo chega e se impõe. Impõe com a camisa, com a torcida que é fantástica, com o estádio e com os jogadores que tem. Com a bola, né? Tem que jogar bola, tem que jogar futebol. O Guarani precisa do seguinte, jogo a jogo, como você disse ali no começo. Não adianta ficar pensando que vai enfrentar o Vasco, que vai enfrentar o Botafogo. Não adianta. É o Sampaio Corrêa. E quer subir, quer brigar pelo G4, tem que ganhar. Mas um empate em outras circunstâncias, ok. O empate lá em São Luís seria legal. Mas para hoje, visualizando a tabela e tudo que aconteceu na rodada, o Guarani precisa vencer. Fora de casa, o Guarani tem exportado bem, né, Tem exportado muito bem. Essa é a minha esperança no jogo de hoje, que eu não quero passar falsa expectativa. Eu tenho muito medo com isso. Porque a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Todos nós, a gente forma a opinião do nosso cliente que está em casa. Eles esperam da gente a maior transparência possível, não é? Esse é o dever do jornalista aqui. É o que eu tenho de conceito. Cada um pensa de uma maneira, eu respeito todos. O meu é assim. Então, enquanto esse time não se impor dentro do campo, não resolver os problemas que acontecem, você foi jogador, você sabe disso. Tem hora que, por mais que você combine fora do campo, acontecem as coisas imprevistas e o jogador tem que dar ele tem que dar conta de resolver, Gleger. Ele tem que ter a solução ali na hora, no momento. Tem que ter a leitura. Isso, exatamente. E nós falávamos, inclusive, num jogo, né, que faltou, naquele jogo do CRB, né? Nós falávamos, tudo bem, o treinador cometeu erros na substituição, montou errado a plataforma, mas e os jogadores que estão ali não estão vendo?
Né? Cadê a responsável? Cadê o capitão do time? Capitão, repito, hein? Capitão não é pra ficar tirando moedinha lá no meio de campo, não é nada disso. É a liderança. Em alguns momentos, você vai jogar que nem ontem. Você acha que dava pra ouvir o Alberto Valentim ontem ou não? Não dava. Você acha que dava pra ouvir o Renato Gaúcho? Não dava. Não tem como. O cara é determinado no vestiário, mas chegou dentro de campo, as coisas começaram a mudar, o cara tem que ter a segunda alternativa, tem que ter o plano B ali de imediato. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Guarani contra o CRB. A hora que acordou, tinha empatado o jogo. Eu vou trazer aqui um provável, Marquinhos, time do Sampaio Corrêa. Não está definido, viu? Como o Guarani está cheio de possibilidades, o Sampaio Corrêa também está escalado nos dois times, né, CH? Ou Luiz Daniel no gol, Maurício na zaga, Alan Godoy ou Joécio. Não é o Joelcio Cardoso, hein? O Joelcio Cardoso vai trabalhar hoje. O Joelcio Cardoso vai estar aqui. Nilson Júnior e Alisson. Olha o meio campo, Gleger. Ferreira, Baraca Zorzin e Léo Arthur ou Nadson. Eu acho que o Léo Arthur vai pro banco. Palpite. Pimentinha. Esse é perigoso. Que só joga lá, né? É perigoso. Ele foi para um monte de lugar, mas ele joga lá. São perigoso. Coisas do futebol. Ciel e Rony ou Márcio Araújo. Né? Esse é o provável time do Sampaio Corrêa, do técnico Felipe Surian. O Márcio Araújo é aquele volante, né? Então isso daí demonstra que ele pode vir com uma plataforma diferente, hein? Pode jogar no 4-4-2 com dois... Exatamente. Márcio Araújo e Baraca no meio campo. E aí ele tira um dos atacantes... Já pensou? Né? Coloca apenas 2 atacantes e faz aqui um quarteto no meio de campo. Exatamente. Faz um 4-4-2 com Baraca e Márcio Araújo. Exatamente. É rabo de arraia pra tudo que é lado, Gleber. Vai ser duro. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Jogo duro pro Guarani. Vamos ver aqui a classificação, Gleger, enquanto você comenta mais um pouquinho do Guarani. Você acha que o Alan Vitor começa o jogo, Gleger? Olha, você vê que o Marquinhos traz uma informação agora e eu tô sempre... Do Pablo, né, Gleger? Exatamente. Por quê? Porque foi isso, na expulsão do Bruno Sávio, na reorganização tática do Daniel Paulista, o que ele fez? Ele colocou o Pablo. Ele colocou o Pablo para jogar lá do lado direito. Não sei se o torcedor vai se lembrar. E não colocou. Ele nem colocou o menino Alan Vitor nesse último jogo, né, Marquinhos? Nem entrou, né? No jogo contra o Confiança, eu acho que o Alan Vitor acho que nem entrou, se eu não me engano. Mas ele não colocou. Todas as vezes que ele coloca o Alan Vitor no time, é quando o Júlio César não reúne condições de jogo. O Sampaio tem 40 pontos. Tem 40 pontos. Tá no limbo, né, Gleger? Não desce nem sobe. Exatamente. Tá em 11º. E o Sampaio vem de 2 derrotas, hein? Vem de 2 derrotas consecutivas. Então, CH, torcedor bugrino, eu colocaria o Alan Vitor, sem titubear. Mas eu tô, por essa informação do Marquinhos agora, que o Pablo treinou entre os titulares, é possível que apareça o Pablo lá do lado direito. Mas, meu Deus do céu, o Gleger não tem que ganhar o jogo. Então. Você vai pôr o Pablo do lado direito para ser babá de lateral por causa de quê? É. Qual é a explicação disso, cara? O Guarani, ele não tem mais saída, não tem mais nada que perder no campeonato. Se o Guarani perder todos os jogos, ele não vai cair. Então, poxa vida, olha que oportunidade, bota o rapaz para jogar. Eu não tô fazendo campanha contra o Pablo, eu tenho o maior respeito pelo Pablo, profissional, pessoa, pelo amor de Deus. Mas ultimamente ele tá numa fase não tão boa. Bota o Alan Vitor para botar essa bola dentro do gol. Eu acho que o Guarani tem grande chance de vencer o jogo. Agora, precisa apresentar, Gleger, um desempenho um pouco mais organizado, né, cara? Ter controle nos 2 tempos. Primeiro tempo controlado, segundo tempo controlado. Exatamente. Né? E para um jogo fora de casa, ainda mais lá em São Luís do Maranhão, aquele campo é grande, hein? Aquele campo é grande. E a grama? Gramado alto, não é fácil. Então, até por uma estratégia, né? O Alan Vitor... teve um gol que fez o Guarani numa arrancada do Alan Vitor, não sei se acho que foi o segundo gol contra o CRB, né, Marquinhos? É o que o Guarani precisa para esse jogo: velocidade, intensidade, um atleta que consiga levar essa bola com qualidade. E o Pablo, eu também respeito demais, tá? Acho o Pablo um bom jogador, ajudou demais o Guarani em diversas oportunidades, mas ele tem uma característica diferente, ele é um pouco mais de cadência, é um jogador um pouco mais técnico. Não é que tá errado. Não, claro que não. É que precisa ganhar o jogo, joga fora de casa, mete o cara de velocidade. Exatamente. Poxa. Ah, mas não é o lado, porque o lado esquerdo é o lado que ele joga, vai jogar o Júlio César.
tem problema nenhum. Põe o menino pelo lado direito. Sai cortando na diagonal. Exatamente. Dá para adaptar. Exatamente. E quando ele quer adaptar, ele já fez isso. Andrigo, você acha que tem possibilidade? Não, eu acho que não. Tem possibilidade, Marquinhos Andrigo, de começo? CH, acho difícil. Eu acho que, assim, opções. Alan Victor, segunda, depois do que eu recebi ontem, Pablo, e a terceira, o Andrigo. Na zaga é o Carlão mesmo, né? Na zaga é o Carlão. Isso pode cravar aí. Aquela conversa do Bidu já faz parte do passado, né? É a volta do que não foi. Sabe como é que é, não? Sei, já entendi. Então o Andrigo não, né, Gleger? Não, eu acho que não. Só se vai tirar o Regis? Não, então não joga o Andrigo. Não adianta. Olha, eu acho que nisso o treinador tá certo, viu? Eu acho também. Ele estabeleceu uma situação que eu até, se tivesse tempo, numa outra circunstância, eu acho que os dois têm que jogar juntos. Sim. Mas a coisa tá numa reta tão final que não dá pra ficar mudando. Você não tem tempo pra preparar, você não tem tempo pra ajustar, pra entrosar, entendeu? E pelas características do elenco do Guarani, pede essa plataforma. Então não dá. E outra coisa, né? Aí o torcedor às vezes fica, não, tem que jogar o Regis e o Andrigo, tem que jogar o Regis e o Andrigo, tem que jogar... Aí ele, pela pressão sofrida, eu acredito por isso, coloca o Andrigo. Mas todas as vezes pelo lado, jogando aberto para não mudar o esquema. Então não adianta, o Andrigo não vai conseguir jogar ali. Já teve inúmeras oportunidades para jogar pelo lado. Não dá para você colocar um jogador com a característica, com a qualidade, né, que tem o Andrigo, para ficar marcando lateral, né? Outra especulação que foi feita durante a semana é botar Índio no meio campo e recuar Bruno Silva para a zaga. Não, né? Não, também acho que não. Não precisa disso. Até porque tem... não quer colocar o Carlão? Tem o Luiz Gustavo, né? Tá indo todos os jogos. Foi contratado aí, um baita de um zagueiro também. Perguntaram do Titi aqui, ele tá se recuperando de cirurgia, né, Marquinhos? Como é que é, CH? Desculpa. Alô, câmbio. Oi. Titi tá se recuperando de... Não, Titi fez aquela cirurgia para reconstituição do LCA, né? Só o ano que vem. E até é difícil pro Paulista, inclusive. Bom, Luiz Gustavo também não, viu, Gleger? Não. No jogo que ele entrou lá, ele tá completamente fora de órbita. Ele não tá, ele tá sem ritmo. Não, tá totalmente. Eu só falei para não ter que ficar criando esse negócio de que o Bruno Silva vai ser deslocado para defesa. Não, deixa ele lá de volante. Quietinho lá. Você quer, tá precisando de um zagueiro, não ter o Carlão, não ter o Thales. Vou colocar o Índio e deslocar o Bruno Silva. Não, aí você coloca o Luiz Tenho que perguntar sobre o Todinho para você. Ele tá muito mal, né? Tá muito mal. Acho que uma passagem ruim do Todinho pelo Guarani. Eu não sei. Aparentemente ele tá meio diferente. Na fisionomia você percebe o Todinho meio desconcentrado, sabe? Eu cobrava muito isso dele na última passagem dele aqui, né? A falta de intensidade, né? Desconcentrado do jogo, fora do jogo em alguns momentos. É um jogador decisivo? Claro, é bom jogador. Lógico que é bom jogador. Mas aparentemente, CH, parece que ele tá meio fora de órbita. Não tá, sabe? Sabe quando você olha a intensidade do time e a dele totalmente abaixo? Ele não tá na mesma rotação, digamos assim. Tá sempre uma rotação abaixo. Exatamente. Né? Ele demonstra, assim, muita ansiedade e também não tá merecendo ser titular, mas... Vai jogar, né? Nós vimos ontem, inclusive, vai jogar. Uma foto, o Daniel ali com o Regis e o Todinho organizando, né? Vai jogar. Pro Regis jogar bem, ele precisa de muito daquele cara que é o pseudo centroavante, trabalhar com inteligência pro jogo do Regis sair. Exatamente. E isso o Davó fazia direitinho. Mas aí veio o Lucão, não fez, o Sávio não faz e o Todinho não faz. A grande realidade saiu da avó e até hoje o Daniel Paulista não encontrou a solução. Essa é a verdade, né? Até tenta, vira de ponta cabeça com os jogadores que tem, sim, mas não conseguiu achar, e essa é a grande verdade. 12:03 em Campinas. Bom, Marquinhos, mais alguma coisa por hora? O Guarani joga hoje à noite, já está tudo praticamente pronto, né, Marcos? Daqui a pouco o técnico Daniel Paulista terá o almoço com os jogadores na concentração, aquela tradicional palestra. A saída para o estádio deve acontecer por volta das 5 da tarde, para o jogo das 19 horas lá no Castelão, CH. Você volta daqui a pouquinho no destaque final? E também daqui a pouco na tela da Band, CH. Até mais, amigo. Até mais. 12:30 agora em Campinas. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra.
Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez da execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Muito bem, vamos acionar Antônio Lupe, mais um trepidante do timaço de Carlos Batista para falar da Ponte. Sábado, o confronto, o pega é contra o Vitória. Metal esfregando metal. Todo mundo com a corda no pescoço, precisando vencer. E essa é a pergunta, meu caro Antônio Lupe. Diante das circunstâncias, da pressão, como a Ponte está se preparando para o jogo de sábado? Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, CH. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, com muito foco e, é claro, com muito trabalho dentro das quatro linhas. Até porque, como você disse, é um jogo decisivo. A Ponte precisa da vitória para chegar aos 40 pontos e praticamente garantir a sua permanência na Série B de 2022. Mas o Vitória também vem para Campinas buscando a vitória porque quer sair da zona do rebaixamento, da zona da confusão da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a preparação da Ponte, que tem a semana cheia de trabalho, é em relação ao lado emocional, mas também para corrigir os erros que foram detectados, mesmo com a vitória da Ponte em cima do Remo por 1-0 na última rodada. Só um detalhe, CH, antes de falar desse jogo importante para a Ponte Preta, na verdade tem até algo similar em relação a isso que eu vou falar. A Ponte está jogando nesse momento sub-20 contra o Oeste pelo Campeonato Paulista. 2 jogadores que estavam no profissional desceram para jogar essa partida contra o Oeste. O Pedrinho e o Igor Maduro. O Pedrinho, que começou com muita expectativa no início da temporada, recebeu aí várias oportunidades no time principal no Campeonato Paulista, mas não conseguiu vingar. E o Igor Maduro, que depois do empréstimo para a Inter de Limeira,
chegou aí com muita expectativa de ser utilizado, só que também não apareceu, foi inscrito na Série B, mas não apareceu aí entre os relacionados em nenhum jogo. E só uma relação, né, que a gente até fala muito da base da Ponte, a Ponte que não vai ter o Leonaldi, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso, mas só para você ver, o Igor Maduro está na Ponte há muito tempo, já recebeu oportunidades, mas, é claro, o Leonaldi é o mais velho do que o Igor Maduro, só que o Leonaldi, quando pegou a senha, pegou a ficha, conseguiu mostrar serviço e hoje é um dos principais jogadores da Ponte no meio-campo da Macaca, só que está fora do jogo contra o Vitória. E a grande dúvida no time é em relação ao substituto do Leonaldi, se vai o Lucas Cândido, se vai o André Luiz, se vai o Thales, se vai esqueci o nome do meia que veio por Matheus Anjos. Se vai o Matheus Anjos, o Fecim eu ainda acho muito difícil, até porque hoje um vídeo que foi publicado pela Ponte Preta mostra o Fecim ainda fazendo um trabalho à parte por conta da condição física, então são possibilidades que o técnico Gilson Kleina tem para escalar a Ponte Preta sem o Leonaldi, que, repito, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem falou hoje antes do treinamento foi o zagueiro Fábio Sanches sobre essa sequência de jogos e a importância de pontuar contra o Vitória no sábado. Não, acho que a gente não tem essa de descartar jogo, né? Sim, a gente vai jogar cada jogo como se fosse uma final e, né, dependendo se a gente conseguir fazer esses pontos aí o mais rápido possível, a gente vai continuar enfrentando como uma final para a gente pontuar o máximo possível, né? Ficar ali na melhor posição na tabela, terminar o campeonato na melhor posição. Então, não tem jogo para ser descartado. Olha, não tem essa de favoritismo num campeonato tão difícil, um campeonato tão equilibrado, onde a gente vê o pessoal lá de baixo do Z4 enfrentando de igual para igual os times lá de cima. Então, é um campeonato bem disputado, onde não dá para colocar favoritismo. Estou vivendo um bom momento individualmente, né? Quando você consegue pegar uma sequência de jogos, isso é bom, né? Te dá um ritmo bom de jogo. E eu me cobro muito quando a equipe sofre gols, né? Assim como foi contra o Náutico, onde a gente sofreu 3 gols. Então, a minha cobrança individual é sempre essa, para a gente sofrer o mínimo de gols possível. Bom, esse é o Fábio Sanches confirmado, esse vai para o jogo, é claro, se não tiver nenhum problema até amanhã, data da última atividade da Ponte antes do jogo contra o Vitória. A única dúvida em relação ao substituto do Leonaldi, está fora o jovem atleta da Ponte Preta, e só na audiência rotativa do rádio, a Ponte vai empatando com o Oeste em 0-0 pelo Campeonato Paulista Sub-20, lá em Barueri. TH. Muito bem, seu Gleger Jorginho. São muitas perguntas. A dificuldade do jogo a gente já conhece, é chover no molhado, é falar o óbvio. Todo mundo sabe que a Ponte vai ter que ser muito competente para vencer. Mas o que fazer? Essa de última hora aí, Leonaldi não joga, tomou terceiro cartão amarelo. E o que fazer? Voltar André Luiz? Promover Thales? Voltar Camilo? Fecim seria uma opção? E aí, Gleger? Tem a opção do Cândido também, né? Mas olha, CH, eu acho que para a importância desse jogo, e veja bem, eu estava defendendo aqui, ontem, eu acho que foi ontem, ou antes ontem, não me lembro agora, defendendo a formação com 3 volantes. E aí o torcedor pode falar assim, pô, o Gleger tá ficando louco. Não, do que eu vou falar agora. Você defendeu para manter o meu campo no último jogo. Exatamente. Foi então, isso. Mas em cima da sua pergunta, Gleger, qual seria a sua opção? A minha opção seria o Thales. Por quê? Poxa vida, Gleger, mas você não estava defendendo a escalação de 3 volantes? Mas você se lembra, CH, e se recorda diversas vezes que esse menino entrou no time, ele é muito bom jogador. Aliás, na última partida, eu tive que resolver uns problemas particulares, estava fora da transmissão, e eu assisti o jogo. E o que foi elogiado, o Thales, pelo pessoal, os comentaristas, o pessoal que estava narrando a partida, foi impressionante. Porque ele é um jogador de intensidade, inteligente,
leva a bola com qualidade, ele consegue, em alguns momentos, dar aquela superioridade que precisa no meio de campo e ele faz a recomposição. E a grande maioria das vezes que o Thales entrou era sempre no lugar de um segundo volante para fazer esse papel aí. E teve um jogo, inclusive agora, não vou me lembrar, se o Lupe lembrar ele pode até falar, que ele veio, só tava ele ali como uma espécie de volante na cabeça da área ali e ele faz esse papel. Então por esse aspecto eu escalaria o Thales. Eu acho ele muito bom jogador, de muita qualidade, de uma dinâmica importante para uma partida como essa contra o Vitória. Então, essa seria a minha alternativa. Eu escalaria o Thales pela característica dele, né? E ele faz essa recomposição. E pelas opções também que o técnico tem. Diante desse cenário, exatamente, você acha que o Thales seria... Eu também acho. Acho que é a opção mais inteligente. O Thales tem uma coisa para mim, Gleger, que é muito importante no jogador de meio campo. Ele é participativo. E ele é proativo. Dinâmico. Exatamente. Jogador de meio campo que não se apresenta, que não se movimenta sem a bola, que tem preguiça de recomposição, que tem passe ruim, não joga no setor mais. Não tem jeito. Ele não é craque, não. Ele é um jogador operário com um pouco de qualidade ainda, porque ele está sendo formado. Esse menino até outro dia estava na base da Ponte. Essa é uma geração que está tentando se firmar. Diante da característica, eu não voltaria com o André Luiz. Não é que está errado, é uma opção minha. Eu não voltaria com o André Luiz, deixa ele um pouquinho mais fora, já que tem a opção do Thales. Não voltaria com o Camilo, de jeito nenhum. Eu acho que o Fecim é uma dúvida, porque eu não posso falar sobre o Fecim. Toda hora me perguntam, eu não posso, porque eu não sei em que estágio ele está. Nem técnico, nem físico. Não tá bem, pois não? Fisicamente, o Fecim ainda não tá bem. Ah lá. E o Lucas, que é a minha preferência de todas, no meu campo ideal é o Lucas e mais 2. Só que o Lucas, o joelho incha, tem dor, e eu não posso falar sobre o Lucas também. Então eu não posso nem sugerir. Ele aguenta jogar 45 minutos, começa com ele. Eu não sei. Ele jogou outro dia lá um pedaço, depois o joelho não ficou que nem um pão do Lago Azul e teve que preservar o cara. Então eu não posso falar sobre um jogador que tem problema clínico. Então, diante desse cenário também, Gleger, eu optaria pelo Thales. E até pela importância desse jogo em casa, concorrente direto, você precisa ter dinâmica. Você precisa ter imposição na partida. Você acha que, assim, emocionalmente ele pode sentir o jogo? O Thales? Eu acho que não. CH. É um menino com personalidade, muita personalidade, quer a bola toda hora, busca, recompõe. Em alguns momentos falta ainda um pouco daquela experiência, como você acabou dizendo agora. Falta um pouco ainda. Mas você tem um jogador. É por isso que... E olha, e o Gilson, ele gosta de jogadores assim, com esse perfil. Tá aí a prova o Richard. Que é um jogador que tecnicamente a gente sabe que é muito abaixo, mas é um jogador que se entrega o jogo inteiro. Se deixar, acabou o jogo, o Richard tá correndo lá ainda. Esse é o estilo de jogador que o Kleina gosta e que a Ponte precisa para esse momento. E o Thales, tecnicamente, é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Já fez alguns gols, todas as vezes que entra muito bem, dá uma dinâmica diferente ao meio de campo. Já imaginou você começando a partida com essa dinâmica? Por esse aspecto eu colocaria o Thales. Ô Gleger, uma reclamação corrente aqui nas redes sociais é sobre o ataque. O Richard, eu tô falando com a bola nos pés, tá? Não tô falando de dedicação, nem de garra, nem de disposição, tá todo mundo marcando. Não é essa a questão. É que quando a Ponte tem que atacar, o Richard tá mal, o Rodrigão tá pesado e o Moisés sumiu. O que tá acontecendo com o ataque da Ponte? Então, CH, é uma dúvida realmente, né? Você vê que o Moisés era o jogador que vinha decidindo as partidas aí pra Ponte, jogador mais importante do elenco, mas ele deu uma desaparecida, né? Não consegue mais. Às vezes, o que acontece? Quando você vai enfrentar um time e você é um treinador que tem muita leitura, que estuda muito o time adversário, opa, peraí, a Ponte tem esse tal de Moisés aí, nós vamos fazer uma marcação especial ali no setor, tal, que esse cara não pode andar. Tá mais conhecido também, exatamente. Né? Será todo mundo de olho nele. Pode ser que seja isso. Mas tecnicamente falando, a gente percebe um Moisés diferente, né? Precisa ter um pouco mais. Eu acho que o Gilson tem muito isso, né? De bate-papo, dar confiança ao cara, chamar ele no canto ali, o que tá acontecendo, tal, tá mal posicionado, o que você tá achando, o que você quer fazer aí para melhorar, entendeu? Eu acho que esse é o momento.
Porque a Ponte agora, vaidade tem que ser o que menos precisa para esse time. Precisa sim de confiança e ganhar jogo. O Rodrigão já é um jogador experiente. Eu acho que às vezes o Rodrigão ele precisa ser um pouco mais participativo, precisa participar um pouco mais. Ele é um jogador importante, um jogador experiente, respeitado. Todo time adversário, você vai enfrentar o Rodrigão pesado, mesmo pesado, você não vai falar pros caras, fica atento aí, hein? Eu não tiro nunca, sabe por quê? Não, de jeito nenhum. Porque é um na marcação, outro na sobra. Exatamente. Os caras respeitam. E se deixar solto, ele bota a bola na rede. Então, assim, o Rodrigão mal, ele no mínimo, ele vai causar incômodo no time adversário. Eu não tiro do time, não. Você sabe de jeito nenhum. Você sabe uma coisa que eu tentaria? Primeiro, claro e óbvio, nos treinamentos, mas depois tentaria de uma opção de jogo, era o Fecinho ali pelo lado, na vaga do Richard. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Fecinho é um cara, ele tem velocidade, né? Ele tem uma boa estatura, ele sabe fazer gol, ele tem presença de área. Então, por esse aspecto, eu tentaria o Fecinho. Claro que o Lupe trouxe começo? aí... O Lupe trouxe... não para esse jogo, né? Mas assim, eu tô dizendo, só fazendo uma... Mas assim... Você não acha que é uma coisa meio natural que já vai acontecer? Eu acho sim. Você lembra quando não tinha mais alternativa o time da Ponte? Daqui a pouco o Gilson vai lá na Cartola e tirou o Fecinho. Fez 2 gols. Botou no jogo, fez 2. 2 gols. Lembra? Então, essa sensibilidade de encontrar o caminho, a Ponte está nos trilhos. Ela está numa situação difícil pelo primeiro turno, principalmente. Eu não tenho nenhuma dúvida, confiança de verdade, que o Gilson vai fazer essas opções, vai pôr e tirar no momento que tiver coerência no negócio. Porque eu critiquei muito o Gilson, eu vim aqui na mesma proporção e disse, ele encontrou o caminho, convenceu os caras e a Ponte está jogando futebol que ela pode jogar. Esse futebol operário vai tirar da história do rebaixamento e vai escapar. Tá. Essa é a missão. Então, no caso da escolha, também eu tenho essa confiança, Gleger. Também tenho. Acho que é isso mesmo. No momento certo. Tem escolhido bem as peças. Isso é verdade. Até mesmo para essa questão aí do meio de campo, claro que ele pode aparecer aí com uma outra opção, com uma outra alternativa. A gente não acompanha os treinamentos. Eu e você, a gente escalaria o Thales. Né? Mas ele pode aparecer, sei lá, o André Luiz, e ele armar um esquema diferente, adianta um pouquinho o Iago, deixa o Marco Júnior ali um pouco mais solto. Pode ser que sim. Pode pôr o outro Iago no lugar do Richard, que eu não acredito. Também não acredito. Menino entrou bem no último jogo. Ele não vai tirar o Richard, eu acho. Eu também acho que não. De começo, não. Pode ser que aí, durante a partida tal, mas de começo ele não tira o Richard. Mas na última partida ele nos surpreendeu, num jogo fora de casa. Um jogador de marcação, ele tirou o André Luiz do time. E botou o Leonaldi. Não, ele botou o Iago, né? Desculpa, botou o Iago. Ele surpreendeu todo mundo. Exatamente. Então deu certo, né? Eu não vou ficar surpreso se de repente ele sacar um jogador desses aí que a gente tá especulando como intocável e colocar uma solução aí. De qualquer maneira, o mais importante é vencer o Vitória. Bom, Antônio Lupe, eu preciso perguntar algo para você que ficou pendente de ontem. O diretor de marketing da Ponte veio nesse microfone e disse o seguinte: no próximo jogo, o sócio torcedor camisa 10 não vai precisar mais comparecer para fazer troca de ingresso para assistir as partidas da Ponte. Esse assunto foi resolvido, o Lupe? Por enquanto o sócio tem que retirar para esse jogo contra o Vitória. A informação que eu tive é que, como o Moacir também falou na entrevista, eles estão aí com um novo parceiro para remodelar a questão do sócio torcedor. E algo não deu certo a respeito da questão das carteirinhas, enfim. Então, por isso, eles tiveram que manter essa decisão de retirar os ingressos, mas a expectativa é que nos próximos jogos em casa, ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, o sócio-torcedor vai poder entrar com sua carteirinha como era antes nas bilheterias do Moisés Lucarelli. Então fica aqui uma sugestão, que é o Departamento de Comunicação, eles façam um comunicado para falar com o sócio-torcedor. Porque quando fala aqui, não é para Bandeirantes que tem que dar satisfação, nem para mim. É para o cliente deles, que é a torcida deles, é a torcida da Ponte. Então só fica a dica aqui para não ficar uma conversa sem pé nem cabeça, viu, Lupe? Ah, sim. E só mais um detalhe, não sei quem falou, se fui eu, peço desculpas, do que o Thales é da base da Ponte.
O Thales não é da base da Ponte. O Thales é formado no Goiás, está emprestado para a Ponte Preta até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu recebi aqui, então estou fazendo a correção, mas confesso que passou aqui despercebido. Não sei se fui eu ou se alguém aí do estúdio acabou falando. Tá bom, Lupe. Mais alguma coisa por hora ou se não, vou chamar você no destaque final daqui a pouquinho. Ok, combinado. Estarei no destaque final com mais informações da Ponte Preta, CH. Obrigado, Antônio. 12h23 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quinta-feira, o Guarani vai em busca da reabilitação diante do Sampaio Correia. Às 19 horas no Estádio Castelão, em São Luís, Maranhão. E no sábado tem Ponte Preta e Vitória, às 16 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 32ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros, bem rede balançando. É bola! Ricolino dominou, Zé Ivaldo lançou pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola o time do Atlético Paranaense. Zé Ivaldo pediu lançamento pra ele, vai fazer o gol, bateu! Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, Zé Ivaldo, gol! Atlético do Furacão! Zé Ivaldo ganhou no campo de defesas em 3 dedos, lançou na velocidade! Na velocidade, fez o drible, girou Pedro Rocha, devolveu pro Zé Ivaldo, ele vem, chapa a bola quase na marca do pênalti, a bola dá no pé da trave, entra no fundo da rede, o Atlético humilha o Flamengo, o Atlético Paranaense humilha o Flamengo no Maracanã, o Atlético Paranaense humilha o time milionário do Flamengo no Maracanã, agora Furacão 3, Flamengo 0, com emoção maior do futebol, essa emoção Zé Ivaldo, essa emoção Zé Ivaldo que você proporciona a torcida do Furacão, a torcida atleticana, o detalhe do gol, o Atlético Paranaense faz a final com o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Alô, alô, Isabelle Moraes. Nos 2 primeiros gols do Atlético, o Valentim comemorou, mas no terceiro ele se ajoelhou, agradeceu a todos os santos, a classificação já carimbada do Furacão para a decisão da Copa do Brasil 2021. E o Zé Ivaldo, zagueiro que entrou no segundo tempo, ele mesmo armou o contra-ataque num belo passe de 3 dedos pro Pedro Rocha, que devolveu para o Zé Ivaldo. O Rodrigo Caio ficou pelo caminho, só na saudade, e o zagueiro amplia. O Furacão passa com tudo pelo Maracanã. 3 Atléticos, 0 Flamengo. E futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível.
O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, encerramos mais um programa Nossa Área aqui pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir. Nakata, você chega bem. É tudo azul pela frente. Chega mais. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a rede Bandeirantes de Rádios, integrando